O vídeo a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. Olá, nesse vídeo você será exposto a coisas horríveis. Coisas tão pesadas que o mundo achou melhor fingir que nunca existiram. Eu não posso dizer quem eu sou, pois essas coisas são tão proibidas que o governo jamais... Ai! E aí, Matt? Eu tava tentando fazer algo assustador e da hora, mas você estragou tudo. Já que você atrapalhou, você tem que me ajudar a fazer esse vídeo. Não. Se tu quer ir pra cadeia, o problema é seu. Tem algo bizarro em ver algo super pesado em um desenho para crianças. Desenhos que na grande maioria são só distrações que os pais colocam para os filhos quando eles não querem dar atenção para eles. E em grande parte é para ser algo super simples e tranquilo. É claro que existem desenhos que colocam piadas pesadas em desenhos para crianças, mas eu tô falando de assuntos no próprio episódio. Tipo, crianças bebendo cerveja, roubando um carro da polícia e se matando em um acidente. Ou quando um personagem principal arranja uma pistola e atira em outra personagem no desenho com até o toque de sangue e tudo mais. Vocês sabem? Coisas de família. O pessoal que escrevia esses episódios estavam realmente querendo fazer crianças se mijarem de noite, e muitas vezes conseguiram. Bom, era o que os pais diziam, e por esse motivo esses mesmos episódios foram banidos ou mudados para sempre. Nunca mais passaram na TV, nunca foram relançados em DVD, e o pessoal responsável por esses episódios fingem que eles nunca existiram para começo de história. É realmente sério assim? Então vamos quebrar a lei, vendo episódios que seriam perdidos para sempre se não fosse o poder dessa magnífica internet. Vamos investigar o mundo de episódios banidos. Quando criança, eu lembro de ter ficado com medo de ver South Park. Não porque era um desenho super violento ou porque era um desenho adulto, mas sim porque eles falavam palavrão. Sério, ver alguém com a cabeça explodindo, ok. Ver alguém falando era fora dos limites, mas sem eu saber, eu poderia ter visto um episódio do desenho infantil que tinha todos os palavrões sendo falados pelos mesmos personagens principais. Rude Removal, ou em português, removedor de grosseria, foi escrito, dublado, animado e a ponto de estar 100% pronto, mas ele nunca era pra ter sido lançado. O episódio é sobre como Dexter fica de saco cheio da sua irmã, a Didi, e cria uma máquina que faz tudo o que entra lá dentro ficar menos grosseiro. O lance é que eles estavam brigando de novo e por causa da própria Didi, eles ligam a máquina com os dois juntos. A máquina então tira todo o mal e o lado ruim dos personagens e criam as versões em carne e osso delas. Essas versões grossas são extremamente violentas e têm um linguajar meio pesado demais. A primeira fala dessas versões tem palavrões nelas. Pesado. Esse episódio, assim como muitos outros, foi mostrado em uma convenção de investidores, onde um monte de pessoas ricas colocam dinheiro em projetos que acham que podem dar certo. Mas o Cartoon Network também viu o episódio, impedindo ele de sequer passar dentro do próprio canal, e o episódio foi banido para sempre. Por anos esse episódio foi dito como um mito, algo que alguém ouviu falar de alguém, mas nunca foi confirmado, exceto que do nada, como os carinhas legais que são o pessoal que toma conta do Adult Swim, eles prometeram que em 23 de janeiro de 2013, o canal do YouTube iria lançar esse episódio para todo mundo ver, sem censura. O episódio foi realmente lançado, mas, estranhamente, com censura. O episódio foi tirado do ar, porém, em uma semana, e está privado no canal do Adult Swim até hoje. Mas como tá na internet, o episódio saiu e todo mundo tem uma cópia do episódio hoje em dia. Porém, sem um episódio no YouTube, esse episódio nunca foi realmente lançado de um jeito legal, então ele está até hoje banido. Se vocês não perceberam, o Cartoon Network não se importa. Exceto que esse aqui tem uma história meio contraditória. Dial M for Monkey, ou Aperte M para Macaco, é um quadro meio que spin-off do desenho. Ele conta a história de vários super-heróis que são paródias de vários outros super-heróis. Esses episódios especiais passavam uma vez a cada temporada ou algo assim, mas um desses episódios chamado Barbiecore foi tirado da TV e nunca mais relançado em nenhum lugar. Ele passou na TV apenas uma vez, deu problema e nunca mais foi relançado em DVDs, a não ser por acidente. A gente só sabe da existência
existência dele porque uma versão internacional dos DVDs do desenho teve esse episódio por completo por acidente. Segundo muitas fontes e rumores, esse episódio foi banido porque no episódio aparece um personagem chamado The Silver Spooner, o Coelheiro Prateado, que é uma óbvia paródia do surfista prateado, mas ele age de um jeito meio ofensivo, sendo um estereótipo de gays. E segundo essas mesmas fontes, o Cartoon Network recebeu muitas ligações e cartas de pais dizendo que o episódio foi ruim, má influência e blá blá blá. Mas se vocês conhecem o Cartoon Network, vocês sabem que eles não iriam se importar com o personagem estereótipo. Tem literalmente outro personagem principal em Vaca e o Frango que tem a mesma personalidade. Esse episódio não iria ser banido assim. Ele foi banido de verdade por outro motivo que é bem mais óbvio. Ele tinha uma paródia não autorizada e totalmente óbvia de um super-herói da Marvel. Alguém da Marvel viu o episódio e pediu pra tirar ele do ar. Caso contrário, processos iriam acontecer. E por esse real motivo, o episódio foi completamente esquecido pelo Cartoon Network e nunca mais passado em nenhum lugar. Ele só sumiu. Já começando a falar dos Simpsons, porque parece que a gente só fala disso aqui no canal, esse episódio teve uma das histórias mais infelizes do desenho. The City of New York vs Homer Simpson é um episódio hilário e cheio de cenas marcantes, mas essas cenas foram impossíveis de assistir por quase 5 anos. O episódio foi lançado em 1997 e conta a história de como Barney pega o carro emprestado do Homer e vai para um frenesi de bebidas e de algum jeito deixa o carro em Nova York. O Homer vai até Nova York para pegar o carro estacionado ilegalmente no terraço do World Trade Center. Se vocês são muito novos para saber, esse foi o local de um dos, se não o maior ataque dos Estados Unidos que tirou a vida de quase 3.000 pessoas no dia de 11 de setembro de 2001. Pelo fato da grande maioria do episódio se passar naquele terraço e o fato que os Estados Unidos ainda estavam meio feridos com o que houve, o episódio saiu da TV. Ele nunca mais foi passado e nunca foi publicado em DVDs até 2006, 5 anos depois, e mesmo assim com cenas deletadas, tipo essa aqui, que foi cortada de vários lançamentos. Oh. Hey, when you're done with that, I got something up here you can bite on. And why don't you be polite, you stinking puss bag? Pal, you gotta call that number on a boot. Sorry about that, guy. They stick all the jerks in Tower 1. É uma piada meio infeliz. O episódio hoje em dia passa sem problemas na Fox e tem no Disney Plus 100% completo. Só uma pena que o episódio foi literalmente impossível de ver por 5 anos. Esse foi um choque de nostalgia. Eu lembro de ver esse desenho quando criança quase todos os dias, e eu acho que dessas 3 temporadas eu vi todos os episódios, mas teve um episódio que eu tenho certeza que eu nunca vi na vida, e como dá pra imaginar, é porque ele foi banido. O terceiro episódio da segunda temporada, chamado Problemas de Elefante, conta 3 histórias que tentam, de um jeito super na cara e forçado, mostrar problemas sérios para crianças. A primeira história é sobre ler mais e ver menos TV. A segunda história é sobre um aluno novo na escola que é diferente e sofre bullying. E a terceira foi a história que fez esse episódio parar de passar na TV para sempre. O segmento se chama Uma Cerveja, que conta a história de como os 3 personagens principais, o Perninha, Presuntil e Pluck, encontram uma garrafa de cerveja na geladeira, e como crianças eles começam a bebê-la. O episódio continua com eles mostrando pontos ruins de beber, como começar a depender de álcool, esquecer do mundo do lado de fora e ser rude com os outros e coisas do tipo. Como se a mensagem não fosse super clara até esse momento, eles literalmente roubam um carro da polícia enquanto bêbados e dirigem acima da velocidade numa avenida que ainda está em construção, o que fazem eles não verem uma placa dizendo que a rua acaba, passando voando por ela e caindo com o carro explodindo com todas as crianças dentro dele. E depois disso tudo, a gente ainda vê os personagens mortos como anjos indo pro céu. Porém, é revelado que é tudo na verdade uma peça da escola, e eles até acabam o episódio com I hope the kids got the message. Yeah, drinking's uncool. So do we get to do a funny episode tomorrow? I hope so. Como dá pra vocês verem, até os escritores perceberam que essa história foi super pesada. O episódio então saiu e levou muitas reclamações por ser super gráfico e desnecessariamente violento, e pelo principal fato de mostrar crianças de 8 anos bebendo e morrendo. O episódio nunca mais foi passado. A gente só sabe da sua existência porque ele foi lançado em DVDs com um aviso na frente. Isso serve como lição. Se você quer ensinar crianças que beber é errado, não mostre seus personagens favoritos morrendo na TV. Mostre acidentes na vida real.
Eu sei que essa não é a primeira ou a última vez que algum episódio desse desenho foi banido. Diabos, tem inúmeros, mas eles foram falados demais aqui no YouTube e eu não quero repetir. Essa polêmica, porém, foi tão séria que não só mudou algo no desenho, como no universo Pokémon por completo. Jynx, hoje em dia, é esse Pokémon aqui. Cabelo liso e loiro, lábios vermelhos e grandes, e o mais importante, tem a pele roxa. Mais importante porque se você trocar a cor da pele dela para preta, você consegue enxergar o que tá rolando. Então, se você não vê, parabéns, você ainda é super inocente. Eu vou explicar o porquê. Esse design, porém, foi o design original do Pokémon. Quando ela apareceu pela primeira vez no episódio do desenho, ele causou muita polêmica aqui nas partes ocidentais, por ser considerado um estereótipo ofensivo de uma pessoa negra, também conhecido como blackface, quando alguém que não é negro pinta a cara de preto e pinta os lábios bem grandes e vermelhos. É claro que isso iria causar muita polêmica, então mudaram o design da personagem, e esse episódio foi impedido de passar na TV em qualquer canal de TV, e porque eles teriam que reanimar todas as cenas com a personagem, eles acabaram mandando o episódio Holiday Jynx para o inferno e ser banido para sempre. Mas até desenhos feitos para adultos causam controvérsia suficiente para o episódio ser totalmente retirado de circulação. Family Guy teve um, mas foi tão mal entendido que eu estou surpreso com isso. O episódio é sobre como Peter acha que judeus entendem muito de matemática porque a maioria dos judeus são advogados. E pelo Chris não saber matemática, ele acha que converter o Chris para o judaísmo iria fazer ele mais esperto e conseguir fazer os impostos da casa. É um conceito estúpido, porém para o Chris ser convertido, o Peter canta uma música que é sobre como ele deseja que um judeu apareça do nada, tirando onda dos filmes da Disney, onde os personagens sempre cantam para resolver os problemas. Essa música é uma paródia de uma música de um filme da Disney chamado Pinóquio, e por causa disso, a Disney, sendo a comedora de direitos autorais, processou a Fox, o criador do desenho Seth MacFarlane, e até o Cartoon Network, que é dono do Adult Swim, onde passava reprises do desenho. Então, por esse motivo, o episódio foi banido de passar na TV, até essa coisa toda ter passado. O episódio não pôde ser lançado em DVDs, e o único modo que ele pode ter sido assistido era por meios piratas. Incrivelmente, Family Guy ganhou e o episódio deixou de ser banido na TV, mas com a mudança na letra da música. A letra original tinha um verso que era "Mesmo que você tenha matado meu salvador", que foi mudada para "Eu nem sei se vocês mataram meu salvador", para ficar menos ofensiva. Ok, seja sincero, quando você pensa em desenhos antigos dos anos 50, vocês normalmente pensam em coisas tipo Tom e Jerry, certo? Histórias simples ao som de músicas clássicas e aventuras com violência de um jeito de um desenho animado. Porém, mesmo naquela época, desenhos paródias ainda existiam e tinham um humor bem parecido com o que temos hoje em dia. Dudley Do Right é uma paródia daqueles personagens que os Estados Unidos usavam para fazer propaganda para crianças. E um desses episódios focam em outra paródia de um personagem amado para crianças. Smokey the Bear é um urso usado para mostrar crianças que tocar fogo nas florestas é errado. Only who can prevent forest fires? You pressed U, referring to me. That is incorrect. The correct answer is you. O Smokey the Bear, porém, toca fogo em tudo por nenhuma razão. O episódio então mostra o personagem fugindo do personagem principal do desenho e entrando no corpo de bombeiros. Até aí tá tudo de boas, é um desenho paródia. O que fez esse episódio ser totalmente banido foi o seu final. O episódio acabou com uma cidade em chamas que foi causada pelo Smokey the Bear. Essa ocorrência é uma piada com um incêndio sério que aconteceu em Chicago em 1871. Esse acontecimento fez 17 mil prédios ao redor da cidade em chamas e tirou a vida de 300 pessoas. Fazer uma piada com isso é bem ferrado, por isso o episódio saiu de circulação na época e foi banido por completo. Hoje em dia é fácil encontrar ele no YouTube, porque 1871 passou há 150 anos, eu acho que já pode fazer piada com isso. Oh hey, eu estava aqui literalmente olhando pra parede enquanto eu me toquei que você viu o vídeo até aqui. Então sério, obrigado. E se quiser continuar a ver esse tipo de vídeo, se inscreva no canal que o YouTube vai te avisar quando sair algum vídeo novo. Obrigado. Assim, a Disney é uma companhia família, certo? Raramente, na verdade quase nunca, eles fazem algo que poderia ser violento ou sequer mostrar algo que causaria polêmica.
não é? Bom, você meio que tá quase certo, porque a gente vive em um mundo onde mães com telefones podem causar mais problemas que eu no elevador depois de comer um prato de feijão. Darkwing Duck é um desenho que foca em um super-herói à la Batman, que tenta contar a história de um super-herói de um jeito mais cômico. Um dos vilões desse desenho é uma bruxa chamada Morgana, que no episódio rouba uma escola e força crianças a aprender a ser do mal. O episódio conta com várias referências ao inferno e tortura e coisas do mal. Por essa razão, muitas mães ligaram pra Disney dizendo que isso era fora dos limites, não se pode colocar coisas do mal em um desenho. E como a Disney odeia polêmica, por mais idiota que seja, o episódio foi banido pra sempre. Sério? Pra sempre? Ele nunca mais passou na TV, foi tirado dos próximos DVDs e nem se pode comprar no iTunes e foi até retirado do Disney Plus. Eles pegaram esse episódio e simplesmente jogaram no sol e nunca mais foi visto. Exceto pela internet. Ok, vocês estão vendo essa palavra na tela? Então, eu vou me referir a ela como telolismo. Eu não quero que esse vídeo fique desmonetizado. Mas, uau, é a Disney de novo. Um dos episódios foi tão controverso que ele foi banido antes de lançar. Certo, deixa eu explicar. TaleSpins é um desenho sobre ursos que entregam coisas de avião. É um desenho que tentava fazer crianças curtirem mais a aeronáutica americana, já que na época que esse episódio foi lançado, os Estados Unidos e a União Soviética estavam brigando, a famosa Guerra Fria. Isso é importante porque o episódio Flying Dupes foca nos personagens levando uma encomenda para um país muito gelado que claramente é uma piada com a União Soviética, com eles usando esse tipo de roupa e com sotaques. Acontece que esse pacote na verdade contém uma bomba que explode em todo lugar. Isso causou muita controvérsia quando o episódio estava prestes a ser lançado, porque estava deixando implícito que os Estados Unidos mandaram a bomba para a União Soviética, ou seja, telolismo por parte dos Estados Unidos. Isso não iria cair muito bem lá na União Soviética e poderia causar mais problemas entre os dois, por parecer uma ameaça de telolismo. O episódio então nunca foi passado, exceto por acidente em 1999, onde o canal Toon Disney passou o episódio por completo por acidente. Mesmo assim, o episódio nunca mais foi passado e foi retirado de tudo. A Vaca e o Frango é um desenho bizarro. Por esse motivo, ele não só envelheceu muito mal no clima que a gente tem hoje em dia, como também foi super controverso quando lançou pela primeira vez. Mas nenhuma piada com conotações sexuais, nenhum personagem afeminado que literalmente é o demônio, fez esse desenho ser tirado do ar. Até que Buffalo Gals conseguiu esse feito. Esse episódio queria pegar tudo que causou polêmica no passado e fazer o máximo daquilo para ver até onde eles conseguiam forçar a barra com o desenho. E descobriram. O episódio é sobre como um grupo de motoqueiras que se vestem de um jeito específico e falam de um jeito específico entram na casa dos personagens e começam a comer carpete. Eu não vou explicar a piada de mau gosto nesse conceito, porque eu não quero que esse vídeo fique pior do que vocês vão ver mais pra frente. Mas em resumo, é uma piada com lésbicas, dizendo que todas elas se vestem como homens e comem carpete. E se você acha que eu estou forçando a barra, uma dessas motoqueiras se apaixona pela vaca, que sempre foi a fêmea do desenho. O episódio todo continua com a vaca querendo fazer parte da gangue, mas o frango não querendo que isso aconteça, e diz que é algo ruim e que precisa ser impedido de acontecer. Por causa desse montão de piadas adultas e sugestões de estereótipos, o episódio passou uma vez na TV, o canal então viu aquilo e tirou o episódio do ar para sempre. Ele nunca mais foi passado na TV depois dessa única vez. A gente teve muita sorte que esse episódio foi gravado quando saiu, porque ele nunca foi lançado em DVD ou em VHS. Ele seria deletado se não fosse a existência dessa única gravação. Ok, a partir de agora eu vou falar de coisas realmente pesadas, tipo mortes, armas e coisas para maiores de 18 anos, em desenhos infantis. Eu não vou falar nada realmente explícito, mas é bom ter cautela quando ver o resto desse vídeo. Vocês foram avisados. Drogas é um assunto meio controverso, especialmente nos anos 90, quando drogas estavam em todos os lugares e eram epidemia. A maior delas foi a boa e velha farinha. Por esse motivo, esse tipo de coisa era raramente falado na TV ou em filmes, a não ser que quem estava usando essas drogas fossem pessoas horríveis, porque usuários são fracassados, exceto que você pode colocar o personagem de um desenho infantil cheirando essa mesma coisa na TV. Bom,
é implícito. O desenho é sobre um ratinho super-herói que não é levado muito a sério. É tipo misturar Tom e Jerry e Superman. Em uma cena do episódio The Littlest Trump, mostra o personagem cheirando algo rosa, que realmente se parece com aquela droga. O episódio foi aprovado pela Associação de Pais e Filhos antes de sair, foi aprovado pelo Sistema de Classificação de TV e foi aprovado por todos os canais na época. Até que um ano depois, o episódio foi bombardeado com reclamações por conter cenas de uso de drogas. Todo mundo que se envolveu com o desenho começou a apontar o dedo um para o outro, e alguns dizendo que não é alusão a drogas, são só coincidências. Mas nada disso impediu o desenho de levar muitas críticas de vários lugares, e essa cena foi tirada por completo do episódio em si, em vários relançamentos do desenho. E esses incríveis 4 segundos foram retirados por completo do episódio e nunca mais foram lançados legalmente. Ok, lembro do aviso de antes? Yeah. Aqui não tem nada realmente explícito, mas se você for grandinho você vai descobrir com que isso se refere. Batman Brave and Bold foi mais um desenho que foi lançado sobre o Batman. Esse aqui, porém, foca bastante em outros super-heróis da DC. Era meio que um desenho feito para fãs da DC, porém, ainda era para crianças. Mesmo assim, eles conseguiram colocar um montão de piadas adultas de fundo ou em diálogos. Uma dessas piadas, porém, passou dos limites e fez o episódio The Mask of the Matches Malone ser totalmente banido de todos os lugares. O episódio é bem estranho. Ele conta a história de como as vilãs da DC se juntam para conseguir pegar o Duas Caras. Enquanto isso, o Batman fica com amnésia e acha que ele é uma pessoa totalmente diferente. É confuso. O importante é que essas vilãs formam um grupo chamado Birds of Prey. Esse mesmo grupo fez um show musical para Bruce Wayne com a mente estragada. Esse musical é sobre literalmente falando como os Países Baixos dos super-heróis são diferentes. Aquaman's always courageous. His little fish less outrageous. Plastic Man can expand. Becomes funny in our hands. Ok, eu não quero que a Warner tire esse vídeo do ar, mas vocês viram, e como é de se esperar, essa cena causou muita polêmica quando saiu, com muitas mães ligando pra Warner, reclamando com esse monte de sugestão sexualizada, apesar de que as crianças provavelmente não entenderam, e por esse motivo a cena foi totalmente cortada nas próximas 2 reprises do episódio, mas depois parou de passar na TV pra sempre, justamente porque não queriam levar mais reclamações, e até mesmo nos episódios que foi lançados pra DVD, a cena foi tirada. O bom é que depois, 2 anos pra ser mais exato, esse episódio foi lançado por completo em uma edição especial da 3ª temporada no DVD, mesmo que o episódio em si seja da 2ª temporada. Então, aqui vai outra lição: não fale dos bling blings dos seus super-heróis ou mães vão ligar brigando com você. Hey, lembram lá atrás no início do vídeo que eu mencionei um desenho para crianças que mostram crianças bêbadas e morrendo? Que tal a gente mostrar alguém levando um tiro e indo pro hospital? Gargoyles ou Gárgulas, eu acho, é um desenho dos anos 90 que, assim como a grande maioria dos desenhos daquela época, tentava ensinar lições para crianças em cada episódio. É que às vezes o jeito mais fácil de explicar essas mensagens é o jeito mais na cara e violento. Deadly Force é o melhor exemplo disso. O desenho em si conta a história de Gárgulas, aquelas esculturas de pedras que normalmente é um super-herói que fica em cima olhando pra cidade. Essas esculturas no desenho criam vida durante a noite. É um desenho realmente pesado e sombrio, mas de um jeito bom. É um plot estranho, mas abre portas para esses personagens descobrindo coisas que temos hoje em dia. Uma delas foi uma pistola. O episódio conta como um desses gárgulas procura na bolsa de uma policial amiga dele sem permissão e encontra uma pistola. Sem saber o que essa pistola é, ele acidentalmente atira nela, fazendo ela cair no chão desmaiada, com até sangue e tudo mais. Isso pode ser comum hoje em dia e vocês provavelmente não estão chocados, mas para ser um desenho infantil, eu acho que nenhum desenho infantil hoje em dia poderia passar essa imagem tão gráfica. O personagem que atirou fica com pena e se sente muito culpado, levando ela para o hospital, onde descobre que ela entrou em um coma. Se vocês não perceberam, esse episódio está se referindo a como armas são perigosas e pessoas que não sabem usar não deveriam usar. Por essas imagens gráficas e o fato de ter um assunto realmente super pesado para um desenho infantil, explicado de um jeito super na cara, esse episódio foi simplesmente retirado de circulação e nunca mais apareceu em nenhum canal de TV. Até que em 2008 o episódio foi repassado, mas sem nenhuma pista de sangue em nenhum lugar, tirando totalmente a imagem de choque que o episódio foi. Bom, uma coisa é certa, esse episódio provavelmente impediu algumas crianças de brincarem com armas. Ok,
essa é indiretamente responsável pela morte de uma criança de 2 anos. O desenho é sobre 2 personagens meio que não tão inteligentes, que fazem um monte de aventuras idiotas. É um desenho para adultos e um dos primeiros desenhos que realmente fez algo mais focado para adolescentes, mesmo que eles digam que é um desenho feito para adultos. O episódio Comedians, ou Comediantes em português, foi polêmico demais até para adultos e ele foi banido. Ele conta a história de como os 2 personagens estão vendo TV e descobrem que comediantes fazem muito dinheiro. Tentando copiar a vida desses comediantes, eles vão para um clube de comédia que são vaiados por não serem engraçados. O outro personagem então coloca fogo no clube. Ninguém morreu no episódio, mas nenhuma cena é mostrada que demonstra o quão perigoso aquela ação foi, a não ser os 2 personagens rindo do que acabou de acontecer. Em 6 de outubro de 1993, na mesma noite que o episódio foi lançado, um incêndio aconteceu em um trailer em Moraine, Ohio, onde uma criança de 2 anos de idade faleceu. O incêndio depois foi descoberto ter sido culpa de uma criança de 5 anos que estava querendo copiar os personagens do desenho. Isso causou controvérsia suficiente para fazer a MTV fazer inúmeras mudanças no episódio, tirando qualquer referência a fogo nele. Mas por que sem elas o episódio não faz o menor sentido? Foi melhor tirar o episódio do ar para sempre. Essa não é a primeira vez que o desenho teve episódios banidos. Também teve o Heroes, que conta a história de como eles brincam com armas, mas foi tirado porque um tiroteio ocorreu na mesma semana que o episódio saiu. Ou outro episódio chamado Way Down no México, onde os personagens tomam drogas. E como no desenho nada é levado a sério, os Estados Unidos estava passando por uma crise de drogas, o episódio também saiu do ar. Como dá pra ver, esse desenho foi realmente polêmico. Os assuntos que eles falavam foram vítimas de muitas críticas e até podem ser considerados insensíveis e gratuitos para os padrões de hoje. Mas na época, esse desenho foi super importante para a liberdade de desenhos adultos que temos hoje em dia. Então, por mais que ele não tenha envelhecido muito bem, ele pode ser lembrado por todos que viram nos anos 90 por ser algo totalmente novo e diferente. Estranhamente, a gente não tem muitos episódios banidos hoje em dia. Em uma geração que está cada vez mais ofendida com coisas e reagindo negativamente e com raiva para coisas que não concordam com certos pontos de vista, você iria esperar que os episódios banidos fossem mais e mais comuns. Porém, não? Eu não sei se é porque o mundo ficou mais de boa com coisas mais sérias em programas de TV, ou foi exatamente o contrário, com o pessoal se ofendendo mais e mais e a TV tentando menos e menos para o episódio não ser banido e todo o dinheiro ser jogado no lixo. Eu não sei. Mas o importante é que, com a invenção dessa incrível ferramenta que chamamos de internet, a gente não precisa se preocupar em perder nada. Nada. Nada que você sabe, não é, amigo? Talvez o governo esteja escondendo esses episódios que possam estar mostrando algo que eles não querem que você veja, cara. Você não sabe o que ocorre por trás das cortinas. Abra seus olhos. Meus olhos estão bem abertos, MM. E eles só estão vendo... nada? MM? Hã?